É isso aí. Vou chamar o nosso Ricardo Couto, está conosco também, para se somar a essa cobertura especial. Couto, bem-vindo, boa tarde. Começou, né? Cumprimento de pena de Bolsonaro e de todos os outros condenados pela trama golpista, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde aos companheiros. Boa tarde a quem está nos assistindo. Olha, pessoal, hoje vivemos mais um dia histórico. Pela primeira vez, oficiais de alta patente são julgados e condenados pelo STF e vão para a cadeia em regime fechado. Bolsonaro ganhou mais 8 anos de inegibilidade. É o primeiro ex-presidente condenado por tentar golpe de Estado. Além da pena, todos vão ter que pagar uma multa de 4 milhões cada um por danos morais coletivos. Haja PIX. E podem perder as patentes e as aposentadorias. Isso vai ser julgado ainda pelo Superior Tribunal Militar. Acabou a novela. Agora não tem mais embargos, recursos, chororô. É cana dura por muitos anos. Bolsonaro cometeu um verdadeiro araquiri político. Pagou para ver e a conta chegou. E o Palácio do Planalto, até agora, tudo assiste em obsequioso silêncio. Vivemos a normalidade. É isso aí, Couto. E é histórico mesmo, né, Carla? Que pela primeira vez, generais, né, eles acabam presos, condenados e presos por conta de um processo golpista. Diego, e aí tem um outro passo, né, que a gente vai ter que ver. Primeiro, boa tarde para o coach, é sempre bom ter ele aqui com a gente. A gente vai ter um outro passo para acompanhar, porque nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala também aí a respeito da perda de patentes. Por quê? Porque nesse processo eles foram condenados aí, né, enfim, há mais de 2 anos. Então, naturalmente, esses processos criminais, quando os militares são condenados a mais de 2 anos, abre-se ali uma representação no Ministério Público Militar. Mas o ministro Alexandre de Moraes já oficiou, inclusive, ao comandante do Exército nessa decisão, e aí vai ter o trâmite do Ministério Público Militar a avaliar essas prisões para ver se esses generais vão ser considerados indignos para o oficialato, né, como eles dizem, e aí o Supremo Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar, o STM, vai julgar e condenar e eventualmente retirar as patentes de Braga Neto, Paulo Sérgio, Bolsonaro, Mauro Cid, enfim, esses militares Braga Neto, enfim, esses militares estão aí condenados pela tentativa de golpe. Esse é um próximo passo, Diego. A gente estava aqui até produzindo as reportagens para responder todas as dúvidas, né? Que tende a demorar um pouco mais. Não é tão, não sei se será tão célere assim. E aí como a gente revelou aqui, nesse espírito corporativista dos militares, o próprio atual comandante do Exército pediu aí a dignidade, fez questão de que eles fossem levados por militares ao comando, tem reafirmado que não está politizando essa questão, que está apenas seguindo as ordens, que Tomás, mesmo sendo alvo de Braga Neto, por exemplo, nessa trama golpista, se a gente lembrar, o Braga Neto acusou e fez várias acusações contra o atual comandante do Exército. Ele fala muito institucionalmente disso e ele diz que esses militares internamente ainda vão ter as suas chances de defender as suas patentes, né? E aí a gente fala um pouco, na coluna eu trouxe um pouco, porque lá, ouvindo do Exército, eles falam da biografia desses generais, né? Como o Couto disse, é histórico, são generais 4 estrelas, incluindo um ex-comandante do Exército. Então, eles salientam que são figuras que para o Exército brasileiro tinham uma grande biografia, e que agora a gente comprova, né, com essa sentença, que no governo Bolsonaro foram, de uma certa forma, sequestrados aí, orquestraram uma trama golpista e agora vão cumprir pena por isso. Mas ainda vai ter esse outro processo no âmbito militar, que tende a levar mais um tempo, Diego. Em média, segundo cálculos aí de algumas fontes com quem eu conversei, algo em torno de 2 anos. Mas, obviamente, a gente ainda tem que esperar o que vai acontecer, mas esse é o próximo trâmite que vai acontecer com esses militares aí de alta patente que foram levados hoje para o quartel para começar a cumprir pena. Professor Maierovitch, e os militares? O Superior Tribunal Militar vai ter que andar no fio da navalha. Por quê? Em primeiro lugar,
o Supremo considerou que houve golpe de Estado, houve violação ao Estado Democrático de Direito, que 2 bens jurídicos foram afetados. Ou seja, golpe de Estado, o Estado Nacional, o Estado-nação foi afetado por essa tentativa de golpe. E, por outro lado, a Constituição também foi afetada. Então, são dois valores fundamentais. A pergunta: o que esse tribunal militar castrense poderá fazer? Por evidente, não vai contrariar e nem pode o Supremo Tribunal Federal. Então, um tribunal que é superior não pode ir contra um tribunal supremo. Veja que camisa de força ele está. Por quê? Ele vai considerar o quê? Se vai ou não cassar a patente. Ora, por indignidade. Existe coisa mais indigna, qualquer que seja a patente, do que violar a Constituição com golpe de Estado e violar o Estado Democrático de Direito? A resposta, evidentemente, é que eles não vão poder modificar uma decisão do Supremo nessa situação. E o que a própria lei deu como socorro a essa situação? Aqueles que no regime castrense tiveram aí altas patentes, grandes condecorações e etc. Como fazer, de repente, daquilo que em italiano se chama calcio in culo, nesse pessoal? Então, se tem uma legislação em que eles são considerados, na verdade, mortos civis e militares, e a família começa a receber a pensão. Atenção, o Superior Tribunal Militar não vai poder trombar nem com o Supremo, nem com a nossa Constituição, nem com a nossa democracia. Essa história de espichar durante 2 anos, talvez para que isso caia no esquecimento, mas atenção, nós devemos ficar vigilantes, porque os crimes foram de gravidade absoluta, não tem como contemporizar. Exato, Dani. E muitos falam, né, que os militares não querem, enfim, que a instituição seja completamente levada, né, junto com eles, com esses militares condenados. Vamos ver o que acontece com a patente deles também no STM, né? Deixa eu dar boa tarde para o Coach, que chegou aqui se somar a gente. Coach, muito bom ter você aqui do nosso lado, como sempre. Sarza, tem 2 questões aí, né? O ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, tem uma fala que ele faz sempre, né? Ele diz: é preciso punir os CPFs para livrar o CNPJ, ou seja, pune a pessoa que errou para que fique claro que as Forças Armadas não se curvaram, não cederam à intentona golpista, né? Se alguns militares, e é o caso do Paulo Sérgio Nogueira, que a Carla citou, chegou a comandar o Exército e foi ministro da Defesa. Braga Neto, general, também chegou a ser ministro da Defesa e depois foi Casa Civil e depois poderia ter sido vice-presidente da República se tivesse sido eleito com Jair Messias Bolsonaro. Você tem o general Augusto Heleno, que era considerado uma referência, chefiou a missão de paz do Brasil no Haiti, da ONU no Haiti, perdão, em nome do Brasil. Então, enfim, veja a biografia que foi parar na lata do lixo, porque houve uma mistura sem precedentes. Nem na ditadura tinha tantos militares, né, dentro do Palácio do Planalto, dentro de um governo como o Bolsonaro fez agora. E essa mistura, né, dizem, quando a política entra por uma porta no quartel, a hierarquia sai pela outra. O que se viu é que, de fato, o ditado se cumpriu, né? Ditados populares não são ditados populares à toa, né? Porque geralmente eles se confirmam. Bom, de certa forma, o que o Exército vai dentro das forças, essa é a ideia, né? Punir o CPF para limpar e deixar claro que
o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, apesar da condenação do almirante Garnier, porque este sim teria sentido em colocar as armas à disposição da trama golpista, o Exército e a Aeronáutica não cederam, as forças então sairiam limpas. Agora, no Superior Tribunal Militar, a gente já tem um clima de embate entre a ala legalista e uma ala que está lá há mais tempo e que tem essa atitude, digamos, de mais espírito de corpo, né? Então, o que a gente pode esperar, eu acredito, observando como hoje nós temos a presidente do Superior Tribunal Militar, ela é bastante legalista, o presidente que a antecedeu também bastante legalista, acho que a gente vai ter um embate, né? Não me parece que vai haver uma solução, uma acomodação, sem que haja um debate forte no Superior Tribunal Militar a respeito do que fazer com esses personagens que acabaram agora presos, né? Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente da República e comandantes militares e militares são presos por tentativa de golpe de Estado. Até porque, né, Coach, o uniforme ali era um detalhe, né? Eram todos integrantes do governo, né? Já estavam atuando mesmo como políticos, né? Alguns se candidataram, inclusive. O Braga Neto foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, né? Eu só queria aproveitar, Diego, se me permite, claro, a presença do nosso amigo Walter Maierovitch, para saber o seguinte: como não há prazo para o Superior Tribunal Militar fazer o julgamento e tirar as patentes e tal, os direitos que eles tinham, o que acontece se simplesmente o Superior Tribunal Militar não colocar isso na pauta? O que o Supremo pode fazer? Bom, não pode fazer mais nada, a não ser se ocorrer uma reclamação, que é um instrumento, é o remédio de decisão contrária à do Supremo. Então, existe esse remédio que se chama reclamação. Agora, vamos pensar nessa tentativa aí, a gente não sabe se vai ocorrer, mas nesse prazo de 2 anos, que é uma duração média que se calculou. E se um deles morrer, hein? Está extinto o exame do quê? O exame do mérito sobre perda de patente. Então, ele vai continuar com a patente, vai ser enterrado com ela. Faz jus a honras militares? Veja, tem as complicações que o Cocho está levantando isso, evidentemente, porque com a sua experiência já enxerga longe. Então, há necessidade que esse processo, o devido processo, com direito de defesa e etc., mas que tenha uma duração média, atenção, razoável, porque se não for razoável, cai no espírito de corpo, no espírito corporativo. Agora, a Dani levantou a questão da ala legalista e da ala mais corporativa. Ora, não há corporativismo aceitável, legítimo contra a lei, contra a legalidade, contra a decisão do Supremo. Contra a decisão do Supremo, num caso que não existe gravidade maior, não tem gravidade maior do que membros do Exército que julgam fidelidade à Constituição atentarem a ela.